Tradução, significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio desci. Então vamos ao significado. Nessa passagem a palavra Srijami é significativa. Srijami não pode ser usada na acepção de criação, porque segundo o verso anterior, não existe a criação da forma ou do corpo do Senhor, já que todas as suas formas têm existência eterna. Portanto, Srijami significa que o Senhor manifesta-se como Ele é. Embora apareça conforme um cronograma, ou seja, no final da Dwapara Yuga do 28º milênio do 7º ano, num dia de Brahma, o Senhor não tem a obrigação de seguir essas regras e regulações, porque Ele é completamente livre para agir de muitas maneiras segundo a sua vontade. Ele, portanto, aparece sob sua própria vontade, sempre que haja o predomínio da irreligião e o desaparecimento da verdadeira religião. Os princípios da religião são apresentados nos Vedas, e qualquer discrepância quanto à execução apropriada das regras contidas nos Vedas torna a pessoa irreligiosa. Afirma-se no Bhagavatam que estes princípios são a lei do Senhor. Só o Senhor pode criar um sistema de religião. Aceita-se também que o próprio Senhor originalmente transmitiu os Vedas a Brahma de dentro de seu coração. Portanto, os princípios de Dharma ou religião são as ordens diretas da Suprema Personalidade de Deus. Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam. Estes princípios são indicados de maneira clara em toda o Bhagavad Gita. O propósito dos Vedas é estabelecer estes princípios sob a ordem do Senhor Supremo. E o Senhor determina diretamente no final do Gita que o princípio mais elevado da religião é render-se somente a Ele e nada mais. Os princípios védicos impelem a pessoa para a rendição completa a Ele. E sempre que estes princípios são perturbados pelos entes demoníacos, o Senhor aparece. Entendemos através do Bhagavatam que o Senhor Buda é a encarnação de Krishna, que apareceu quando predominava o materialismo. E os materialistas estavam usando como pretexto a autoridade dos Vedas. Embora existam nos Vedas certas regras e regulações que restringem o sacrifício de animais para determinados fins, mesmo assim pessoas de tendência demoníaca estavam adotando o sacrifício de animais sem tomar como referência os princípios védicos. O Senhor Buda apareceu para acabar com este absurdo e para estabelecer os princípios védicos da não violência. Portanto, todo e qualquer avatar ou encarnação do Senhor tem uma missão específica e todos são descritos nas Escrituras reveladas. Não deve ser aceito como avatar alguém a quem as Escrituras não mencionam em nenhuma de suas passagens. O fato é que o Senhor não aparece apenas em solo indiano. Ele pode manifestar-se em todo e qualquer lugar e sempre que deseja aparecer. Em toda e qualquer encarnação, ele fala sobre religião, tudo aquilo que pode ser compreendido por um povo em particular, sob circunstâncias específicas. A missão é a mesma: conduzir as pessoas à consciência de Deus e à obediência aos princípios religiosos. Algumas vezes ele vem pessoalmente, outras vezes ele envia seu representante genuíno,
sobre a forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo advém em alguma forma disfarçada. Os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna e também a outras pessoas bem elevadas, porque em comparação com as pessoas comuns em outras partes do mundo, ele era deveras avançado. 2 mais 2 são 4 é um princípio matemático válido tanto na aula de aritmética do principiante como também na aula dos alunos adiantados. No entanto, existe matemática superior e inferior. Em todas as encarnações do Senhor, portanto, os mesmos princípios são ensinados, mas eles parecem superiores ou inferiores conforme variem as circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das 4 ordens e 4 estados da vida social, como se explicará depois. Todo o propósito da missão das encarnações é despertar a consciência de Cristo em toda parte. Sob diferentes circunstâncias, esta consciência é manifesta ou imanifesta. Srila Prabhupada aqui, Jai Srila Prabhupada. Oma Gyana Timirandasya Jnanam Janam Salakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vachakalpa Tattva Kripa Sindhu Bhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, esse aqui é um verso bastante conhecido, e onde Krishna fala do motivo pelo qual ele advém a esse mundo material. Então, quando Krishna manifesta esse mundo, ele não manifesta por acaso, ele tem um projeto. Tudo isso aqui faz parte de um plano de Krishna. Assim como quando um governo vai desenvolver algum tipo de projeto, né, para o bem-estar da sociedade, ele pensa em muitos aspectos desse projeto. Inclusive, ele pensa também nas possibilidades dos problemas, né? Você tem que, né, quando você vai elaborar um projeto, você vê os aspectos positivos, mas também você vê os aspectos, assim, os riscos que podem comprometer o projeto. Então, quando Krishna cria essa manifestação material, ele cria com um propósito, que é o propósito, quer dizer, na verdade, por um lado, Krishna vai dar uma oportunidade a todos nós, almas, de atendermos nossos desejos, de ser atendidos, né, nossos desejos de gratificação dos sentidos. A gente quer ser independente, tudo isso. Então, Krishna manifesta esse mundo material para poder as almas tentarem satisfazer as suas ambições. Mas, ao mesmo tempo, no projeto, Krishna cria toda uma situação e regras para que aos poucos essas pessoas possam voltar à sua condição original, natural, né? Porque de outra forma elas não vão conseguir de fato serem felizes. Então elas vêm aqui para desfrutar um pouco, mas ao mesmo tempo Krishna cria regras. Então isso, em outras palavras, essas regras são o Dharma. Existem diferentes tipos de dharmas, né? Tem dharmas inferiores e dharmas superiores. Então você tem, por exemplo, o Raja Dharma, né, que são assim as leis, né, ou os deveres
que regem, né, a vida de um rei. Então você tem Stri Dharma, né, que é o Dharma que rege o comportamento das mulheres. Dhana Dharma, né, que é o Dharma da caridade, que regula as regras para você oferecer caridade. E assim por diante, existem muitos tipos. Tem o Varna Ashram Dharma, então as regras e regulações que regem os Varna e Ashram na nossa vida. Então a palavra Dharma às vezes é traduzida por lei, como o Prabhupada colocou aqui, às vezes como religião, como dever. Mas a tradução literal da palavra Dharma é aquilo que, na verdade, dá identidade a uma coisa. É aquilo que sustenta, né, a identidade de algo. Então, o Prabhupada fala, né, que, por exemplo, a pimenta, né, tem como característica ser picante, né? Então, essa qualidade de ser picante, de ser quente, é uma qualidade inerente à pimenta. Você não separa isso, né? Então, essa característica, ela dá uma identidade. A gente fala pimenta, já vem na cabeça o ardor, né? A gente fala fogo, vem o quê? O calor, né? Água. Então, são características, né, que dá identidade, que sustenta. Então, isso é Dharma. Então, as regras e os deveres, por exemplo, de um rei, é aquilo que dá identidade a um rei. Então, quando um rei segue aquelas regras, ele é identificado como um rei, como um autêntico rei. Então, o rei é heróico, o rei ele é compassivo, né? Ele está sempre no campo de batalha e tudo. Então, isso são deveres do rei e, ao mesmo tempo, é o que caracteriza um rei. Então, o que caracteriza também religião são os deveres que uma pessoa segue ou a obediência aos interesses de Deus. Então, Krishna, quando cria esse mundo material, ele também estabelece regras, né, de comportamento humano para que gradativamente, né, todos nós possamos nos purificar e voltar para casa. Esse é o plano, né? Então, aqui na Bhagavad Gita mesmo, Krishna fala que quando manifestou esse mundo material, junto ele criou sacrifícios, né? São os rituais, são os atos de sacrifício, né, com o objetivo das pessoas progredirem espiritualmente, materialmente, né? E junto com os semideuses, eles contribuem uns com os outros para o desenvolvimento de todo mundo. Esse é o plano de Krishna, é tipo uma roda, né, que gira. Então, os seres humanos realizam seus deveres religiosos e com isso eles satisfazem os representantes da pessoa suprema. Consequentemente, esses representantes, eles outorgam suas bênçãos. Então a natureza, ela é profícua, a natureza provê tudo que o homem precisa e o homem, por sua vez, novamente realiza sacrifícios para agradecer, né, a esses semideuses, e cria-se um círculo, né, onde todo mundo se beneficia. Mas o problema, mesmo dentro dessas regras espirituais, então existem aquelas regras mais primárias para pessoas que estão numa plataforma muito inferior, né? Como o Prabhupada citou aqui, né? Buda, que as pessoas se utilizavam dos Vedas para matar os animais, porque existe uma prescrição que, se você tem, né, muito apego à carne, você pode matar um animal em uma determinado sacrifício, né? Tudo de uma maneira muito regulada, para que você vá, de acordo com os mantras que você canta e tudo, você vai se purificando
desse desejo material. Né? Mas esse tipo de regra, esse tipo de dharma, né, é para pessoas ainda muito inferiores. Então, existem dharmas, né, ou regras para aquelas pessoas que estão situadas numa plataforma muito mais elevada de vida. Porque a gente não vai pensar que sempre vai ser do mesmo jeito, né? São as mesmas regras. Para uma criança tem regra, para adulto tem outra. Não são as mesmas regras. Né? Na verdade, o adulto ele já superou aqueles passos anteriores, aqueles níveis anteriores, né? Subentende-se, né? E aqui Prabhupada está falando da regra mais importante. Qual é a regra mais importante que Prabhupada cita aqui? Qual o Dharma mais elevado? Exatamente. Então o que é que Krishna fala? Né? Abandone todos os dharmas. Como é que é isso? Como é que ele vai? Ele está falando de seguir os dharmas, né? E depois ele, no final da Bhagavad Gita, Savadharma Parichada. Mas na verdade a ideia de Krishna é que não é que Arjuna abandonasse o seu dever, porque ele passou o tempo todo falando para Arjuna lutar. Como é que agora ele vai dizer, abandone o seu Dharma de Kshatriya? Não é isso. Krishna fala para Arjuna, porque tem duas palavras importantes nesse verso, né? Savadharma e Ekam Sharanam Brajana. Então, render-se unicamente a ele. Então, na verdade, uma pessoa pode considerar que simplesmente por realizar o seu Dharma, ele já está bem sucedido. Né? Quando na verdade não é bem assim. Então, nós devemos aceitar Krishna como o refúgio último. Então, Arjuna, no início da Bhagavad Gita, fala de vários dharmas. O dharma da família. Né? Então, ele começa a falar de muitos dharmas, de oferecimento de pinda para os antepassados, né? Da proteção da mulher, dos mais velhos. Ele está falando de muitos dharmas. Ele estava querendo abandonar a luta em função de seguir essas regras que Krishna entendia muito bem. Só que Krishna tinha um propósito superior. Ele queria estabelecer o verdadeiro Dharma que havia se perdido. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Aqui mesmo ele está falando, né, que o verdadeiro Dharma, o Dharma superior, ele havia se perdido com o passar do tempo. E ele queria restabelecer, né, esses princípios religiosos que, de fato, são os princípios mais importantes. Então, Vyasadeva deu muita ênfase a esses dharmas inferiores, né, que estão incluídos no sacrifício de Karma Kanda e muito mais. Por isso que ele ficou bem insatisfeito, mesmo depois de ter terminado todos os Vedas. Não sei se vocês conhecem essa passagem, mas Vyasadeva, depois de ter terminado todo o Bhagavata, toda a literatura védica, ele ainda estava insatisfeito. Então Narada Muni, que é seu mestre espiritual, apareceu e então Narada Muni perguntou Vyasadeva perguntou por que ainda estava insatisfeito, né? Porque Narada Muni explicou, você deu ênfase muito a esses dharmas inferiores e você não enfatizou Bhakti, você não enfatizou o amor a Deus, essa rendição a Deus, essa confiança em Deus, essa entrega a Deus. Né? Então aqui nessa passagem, né, Krishna, ele queria restabelecer esse Dharma, o Dharma Supremo. Por que é o Dharma Supremo? Porque é a natureza da alma. Prabhupada fala de Sanatana Dharma. Não é isso, Prabhupada? Confere. Então, Prabhupada fala o que é o Sanatana Dharma. Sanatana significa eterno, né? Então, qual é o dever eterno da alma?
Quando a gente fala dever eterno, é aquele dever que é inerente, né? É essencial. Então, o dever último da alma e o dever eterno da alma é servir a Deus. Então, o Krishna fala, abandone, Arjuna, todos esses dharmas inferiores e entenda que existe um dharma superior, que é confiar completamente em mim, que é se render a mim. Né? E eu estou aqui lhe orientando sobre o que você deve fazer. Né? E então, Krishna quis estabelecer o Sanatana Dharma, o Dharma supremo, o Dharma eterno da alma, porque o Raja Dharma não é um Dharma eterno, é um Dharma relativo a uma condição temporária do corpo, de um rei, ou o Dharma de alguém que dá o Dharma de uma mulher, Stri Dharma e assim por diante. Isso não é o Dharma da alma. São regras e leis para organizar a sociedade humana. Porque se não tem essas leis, vira uma bagunça, não é, Prabhu? Você entende muito bem disso, né? Por isso que você fica pegando o pé aqui em todo mundo, né? Então, ordem e progresso. Ordem e progresso, né? Mas é assim, porque a nossa tendência é sempre para a desorganização. Mesmo nesse mundo material, né? A tendência de tudo, se vocês passarem um mês aqui sem mexer em nada, vai virar um matagal aqui, né? Então tudo fica sujo. Então a tendência, mesmo do ser humano, é a tendência de ser, ter atitudes assim, inadequadas, né? Ser movido pelos instintos e assim por diante. Então, mesmo com as leis, as pessoas ainda não seguem, né? Mesmo existindo as leis do Estado, as pessoas roubam, as pessoas matam, elas fazem de tudo para burlar a lei, o sistema, né? E a polícia está todo dia na rua e tal. Imagine se não tivesse lei. Imagine se não tivesse regra nenhuma. Ia ser uma loucura. No passado, assim como não existia, vamos dizer, um organismo como as Nações Unidas, as pessoas faziam o que queriam. Então, se eu quisesse invadir, né, o seu território, eu fazia isso. Né? Então, tinha que se fazer aquelas alianças entre muitos reis para se protegerem, né? Se protegerem de outros mais poderosos. Então, era muito comum. A gente vê na Batalha de Kurukshetra, né? Quando foi acontecer a batalha, os dois reis, né, Yudhishthira e Duryodhana, foram atrás dos aliados. Né? Então, eles tinham um compromisso. Então, faziam os casamentos também para unir os grandes impérios, né? Porque dessa forma eles ficavam muito poderosos. E aí eles se protegiam, porque as pessoas podiam simplesmente... Isso era muito comum na história. Então, a sociedade, quando ela vai se complexificando, ela vai criando suas leis para administrar o comportamento das pessoas. Né? Então, tudo bem, você tem a sua liberdade, mas a sua liberdade vai até onde vai a minha liberdade. Então, existem os direitos, existem os deveres de todo mundo. Então, isso é uma sociedade, uma sociedade sofisticada, né? Uma sociedade muito primitiva. As leis também, as regras são muito primitivas, como a gente vê no passado, né? Claro, algumas sociedades se desenvolveram bastante, mas a gente tinha sociedades bem bárbaras, né? Comportamentos muito bárbaros. Né? Então, Krishna cria todas essas regras que estão nos Vedas para direcionar a vida humana, para fazer com que o ser humano ele possa progredir no sentido esperado, que é da autorrealização, porque o propósito último é a autorrealização. Então, e Krishna quis estabelecer, reestabelecer o Dharma supremo, ou o Sanatana Dharma, que é a natureza da alma, que Krishna queria que todos entendessem
que o Dharma supremo, ou a regra suprema, a lei suprema, é simplesmente confiarmos completamente em Deus, nos entregarmos completamente para Ele. Então, por isso que Krishna fala, Arjuna, eu sei que você tem falado de dharmas, né? Mas existe um Dharma supremo, que é confiar em mim. Em outras palavras, Krishna estava dizendo isso para Arjuna, né? Então, aqui Krishna fala que quando há um predomínio de adharma, porque existem duas palavras, dharma e adharma. Quando a gente fala de dharma, a gente está falando de leis divinas, né? Com um D maiúsculo. E quando você quer falar de injustiça, de coisas diferentes, aí você usa a palavra adharma. Entende? Então existem duas palavras. Então quando a gente fala de adharma, a gente está falando de injustiça, de uma situação contra a lei universal, a lei de Deus. Então, nesse momento da batalha de Kurukshetra, o planeta vivia uma situação de adharma. Como bem descreve o Mahabharata, o mundo estava habitado por muitos asuras. E foi por isso mesmo que Bhumi, a deidade predominante da terra, foi pedir ajuda ao Senhor Brahma. O mestre espiritual explica que muitos asuras que perderam a batalha contra os devas, isso numa outra dimensão, então eles se refugiaram, esses asuras se refugiaram aqui na terra. Você tinha ouvido falar disso? Não? Pois é. Então, assim como existem as guerrilhas que se escondem no meio da floresta, aqui, as Farc, nem sei se na Colômbia. Nem sei se já existe, mas e aí você tem também os terroristas lá no Oriente Médio que vão para as montanhas e se escondem nas cavernas e tudo. Então, da mesma forma, esses asuras vieram para o planeta Terra, que a Terra é um planetinha assim qualquer, não tem nenhuma importância. Então vamos fugir para lá. Então eles vieram para cá e eles nasceram na família, como uma estratégia da família de reis, porque eles queriam, os asuras também sabem que o Dharma protege quem pratica o Dharma. Então é como que assim, tem uma força universal, e quando você está do lado do Dharma, essa força está do seu lado. Então os asuras sabem disso. Então eles não queriam ferir o Dharma. Então, mas como é que eles iriam conquistar todo esse lugar sem ferir o Dharma? Sendo reis. Então, como reis, eles podiam guerrear, porque isso faz parte da vida de um kshatriya, e podia conquistar o poder. Então eles nasceram nas famílias de grandes, das famílias importantes. Então Duryodhana, ele era um asura. É interessante que em dado momento, quando ele perde, tem uma situação em que ele é muito humilhado, porque não sei se tem tempo de contar a história. Não tem tempo ainda. Então, certa vez, os Pandavas estavam exilados, e eles estavam perto, mais ou menos perto, uma região muito bonita, que tinha um lago e tudo. Então, Karna e o nome dele lá, o tio Shakuni, falou, olha, é uma ótima oportunidade a gente esnobar na frente deles lá. Duryodhana, você deveria juntar todas as suas esposas e o seu exército e toda a pompa e acampar lá para ficar brincando lá na frente deles, para mostrar, só para ferir os Pandavas, Mas assim, mas nosso pai não vai permitir isso, meu pai não. Não, mas a gente vamos criar uma história para ele permitir. Então eles criaram uma história que o gado precisava ser contado, e o gado estava por lá.
Então, autorizaram. Então ele foi com aquela comitiva, toda opulência e tudo. E os Pândavas estavam exilados, vestindo apenas peles assim na verdade, vestiam cascas de árvores, né? Assim, as roupas eram de casca de árvores. Então, mas eles estavam lá, Yudhishthira estava realizando sacrifício e tudo. E aí Duryodhana acampou do outro lado oposto do lago. E aí resolveu, em dado momento, tomar um banho no lago. Na hora que ele ia tomar um banho, então apareceu um Gandharva. Falou, olha, você não pode tomar banho aqui não, porque esse lago aqui é meu e eu não permito que você tome banho aqui. Aí Duryodhana falou, você sabe quem eu sou? E aí começou a desafiar o Gandharva e começou uma luta. Eu acho que era um Gandharva. Era um desses semideuses assim. Eu acho que era Gandharva. Então foi uma luta muito grande, e entrou Karna, entrou todo mundo, e o Gandharva colocou Karna para correr, e no final das contas ele derrotou Duryodhana, todo o exército. Então amarrou eles todos, amarrou as esposas todas e levou como que presos para uma determinada região. Alguns soldados que conseguiram fugir, eles foram até os Pândavas pedir ajuda. Disse, por favor, né? Aí quando o Bhima olhou, que bom, a gente nem vai precisar lutar para poder reaver nosso reinado, né? Porque o Gandharva já tinha derrotado tudo. Mas o Yudhishthira tem, isso é o Raja Dharma, entende? Então o Yudhishthira disse, não, eles são parte da nossa família, a gente não pode abandoná-los, eles estão pedindo ajuda. Vejam só, olha, Bhima já estava assim super feliz, mas Yudhishthira, não, meu irmão, eles estão pedindo ajuda, a gente não pode negar, é nossa família. E a gente vai lá, eu quero que vocês vão até lá, porque eu estou fazendo aqui a cerimônia, eu não posso, mas eu quero que vocês assim soltem Duryodhana. Então, Arjuna foi junto com Bhima, com os irmãos, e aí lutaram e conseguiram libertar Duryodhana. Aí Duryodhana se sentiu completamente humilhado com essa situação. Ele foi ali para tudo isso e então ele decidiu que ia morrer. Então ele se sentou na beira de um lago lá, agora tirou toda a roupa dele de rei, eu não consigo mais viver com essa humilhação, não tenho cara nenhuma para voltar para Hastinapura, e todo mundo falando para ele que não, deixa para lá isso. Eles na verdade fizeram o dever deles, porque eles são seus servos, então eles tinham que fazer isso, mas era o dever deles, protegê-los. Tentaram de tudo, mas Duryodhana disse que não ia voltar, que ele iria morrer. E se sentou, entrou em meditação e parou. Só que na hora que ele estava meditando, ele foi levado para uma reunião de Asuras, em determinado lugar, porque os Asuras estavam querendo usá-lo como um instrumento, né? Então ele foi levado para essa região e falaram para ele, olha, fica tranquilo, que na hora da batalha a gente vai estar do seu lado. E todo mundo vai estar do seu lado. Então ele ficou super feliz. Aí quando ele ouviu essa notícia, então ele já voltou diferente, e todo mundo ficou feliz porque... E durante todas as tentativas de fazer ele mudar de ideia, toda a vida ele pensava, não, os Asuras vão estar comigo. Eu vou ganhar porque os Asuras vão estar comigo. Então assim, esses grandes reis, Shishupala, Dantavaka, vários eram grandes Asuras que nasceram. Então por isso que Krishna veio, e Krishna estava pegando cada um. Ele quando sai de Vrindavana, então ele começa ele já começa em Vrindavana, né? Tem muitos amigos de Kamsa, né? Os amigos de Kamsa, né? Que eram também Asuras, o próprio Kamsa. Só que Kamsa não era o grande Asura. O grande Asura era Shishupala. Ele que era o
Todo-Poderoso. E Krishna muitas vezes derrotou Shishupala, só que ele nunca matava Shishupala. Porque toda vida que ele ia, Shishupala era derrotado, ele formava outro exército. Aí quando ele vinha atacar, Krishna eliminava todo mundo. Então era uma forma de Krishna ir eliminando todo mundo. E no final, Krishna mata Shishupala, né? Mas a ideia é que essas pessoas todas, elas por um lado, elas respeitavam o Dharma, porque tinham medo de perder a força do Dharma, não é? Então eles faziam sacrifícios, davam caridade aos brahmanas, eles faziam tudo isso porque eles sabiam que isso, não é? era trazer poder para si. E um dos medos de Dhritarashtra era que os Pandavas estavam fazendo muito sacrifício, muita austeridade, e que por isso eles iam ter muito mais poder, porque estavam fazendo muito mais sacrifício do que eles, que estavam na opulência e tudo mais. E também pelo fato de a atitude de Duryodhana ter sido uma atitude completamente covarde e adármica, né? Então, e quando pegaram Draupadi, então pronto. Quando ofenderam Draupadi, então o Bhishma falou, nossa dinastia está arruinada. Por quê? Porque foi uma agressividade ao Dharma, assim, inimaginável. Então todo mundo já sabia que aquilo ali, pelo fato deles terem ofendido, né, uma mulher como Draupadi, passatempo do Sari, ela foi arrastada para a Assembleia e tudo mais, né? Então aquilo ali era o fim da dinastia. Só porque feriram o Dharma. Então para vocês verem como é sério tudo isso, né? Então, só que, né, assim, existe esse Dharma supremo. Então, todos nós temos que ter muito cuidado em tentar, na medida do possível, seguir, né, as leis dármicas que são universais e que nos dão força espiritual, né, como uma vida ética, né, uma vida de virtudes. Então, quando a gente, Yudhishthira fala constantemente no Mahabharata sobre virtude. Então, a veracidade, por exemplo, isso é uma lei dármica. São muitas histórias, né? A história de Kunti mesmo, né? que quando Arjuna chega, porque conquistou Draupadi, né? Numa cerimônia de Swayamvara, ele chega lá de fora e fala, mãe, veja o que eu ganhei. Ela fala, meu filho, divida. O que você tiver ganho, divida com seus irmãos. E quando ele entrou com a esposa, né? Draupadi. Aí ela ficou assim, poxa, agora eu não posso ir de encontro ao que eu disse, de jeito nenhum, vai ter que dar um jeito, você vai ter que dividir sua esposa com os 5 irmãos, não, com os outros 4 irmãos, na verdade, né? E ela ficou preocupada se isso era adequado ou não. Depois houve toda uma discussão, até o próprio Vyasadeva apareceu para dizer que, na verdade, isso tinha sido uma bênção que Draupadi tinha recebido anteriormente e que ela teria 5 esposos, né? Então isso não iria infringir o Dharma, porque o próprio pai Drupada ficou muito preocupado. Como é que as pessoas vão pensar? Por que eles vão pensar na minha filha casando com 5 homens? Então era o contrário, geralmente o homem casava com muitas mulheres, mas aí Vyasadeva apareceu lá na Assembleia e chamou ele em particular e explicou tudo o que tinha acontecido. Então sempre essa preocupação com o Dharma, sempre essa preocupação, né, de não ferir as leis de Deus, né, para ter uma vida auspiciosa, uma vida cheia de vigor, de força espiritual. Né. Então é isso aí. Então Krishna aqui está falando que quando há um predomínio de adharma, quando as pessoas estão negligenciando as leis universais, as leis de Deus, né? Então ele mesmo vem para restabelecer. Então quem descumpre essas regras são os asuras, e por isso que os asuras, foram destruídos, para poder, Krishna queria estabelecer Yudhishthira novamente como rei, porque ele era uma pessoa
que protegia o Dharma. E ele queria restabelecer o Dharma. E também queria mostrar à humanidade o Dharma supremo, o Dharma da alma, que é confiar completamente em Krishna e se render a Krishna, né? E, assim, defender o interesse de Krishna. Ok? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Comentário? Tem alguma pergunta aí? Só comentários mesmo. Bhishma estava presente lá quando Bhishma estava. Por que ele não interveio? Ele tinha se comprometido. Esse é o problema. Primeiro que ele já tinha prometido, né, que sempre iria proteger a dinastia Kuru. Ele tinha esse compromisso. Né? E ao mesmo tempo, ele era mantido, né? Sempre foi mantido pelo Império Kuru. Então ele ficou calado. Mesmo Vidura ficou calado. Depois Vidura se arrependeu muito disso. Né? Aí foi uma situação assim que sempre fala-se que é uma situação criada pela providência, né? Porque a ofensa que eles cometeram contra Draupadi, né, foi o estupim para toda inclusive quando Draupadi ela nasce do fogo do sacrifício, né? Drupada ele faz uma cerimônia porque ele queria se vingar de Dronacharya. Então ele queria ter um filho que fosse capaz de matar Drona, que era praticamente invencível. Então ele fez um sacrifício do fogo, nasceu Drishtadyumna e nasceu Draupadi. E na verdade o desejo de Drupada era que Draupadi, ela queria ter uma filha que pudesse se casar com Arjuna, porque ele ficou muito impressionado com Arjuna, quando Arjuna conseguiu conquistá-lo, né? Então ele ficou muito assim impressionado e queria muito ter uma filha, queria ser o genro de Arjuna. Então ele pediu também que nascesse uma filha. Só que quando ela nasceu, uma voz previu que ela ia ser a causa da destruição da dinastia Kuru. E foi por isso, porque ela foi agredida pelos Kurus. Então eles perderam toda a proteção do Dharma. É tanto que Krishna vem em socorro, né? Não permite que... Ok? Vai seguir o Dharma, Prabhu? Estamos aí, Isso é meio teimoso, né? Ainda bem que não é todo, né, Maharaj? É meio. É meio o quê? Meio teimoso. É só meio. Não sou todo, Porque tem gente que é todo, né? Todo teimoso. Eu sou só meio. Meio teimoso. Menos mal, né? Cuidado com Krishna. Krishna tá aqui. Ok? Krishna é meu amigo. Vai ter o programa agora, tem 7 minutos, né? Então a gente vai sentar, vamos fazer um bhajan hoje. Você deixa? Eu tenho que pedir permissão, né? Eu não posso ir contra o Dharma, né? Na volta mais elevada a gente tem que pedir permissão para tudo. Vamos infringir o Dharma, cara. A cara dele. O que foi, Prabhu? Está tão sério. Acho que ele não gostou. Desculpa, Prabhu. Vamos cantar? Vamos lá. Você pega essa bomba, Prabhu? Quer começar? Não, tá.